Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos, né? Mais um culto da Igreja Presbiteriana Conservadora. Nós vamos iniciar o nosso culto desta noite e nós vamos ler em Isaías, capítulo 12, apenas o verso de número 4, que é o texto para a nossa oração de invocação. Abra comigo, Isaías, capítulo 12, apenas o versículo de número 4. Vamos ler, e logo em seguida nós estaremos orando, invocando o nosso Deus e assim cantando o hino de número 6. Isaías 12, versículo 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar nesses instantes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Te louvar, Senhor, por mais uma vez nós podemos prestar um culto que só a ti nós somos devedores, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus querido, por mais essa oportunidade, onde juntos nós vamos meditar na tua palavra nesta noite. E queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco neste momento, com o teu servo, dirigindo este culto, onde estará também lendo e expondo a tua palavra. E também com todos que estarão assistindo nesta noite. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude, Senhor, a prestarmos um culto a Ti, um culto que seja agradável ao Teu coração. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 6, do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 6, do nosso inário Novo Cântico. Deus supremo, benfeitor, anjos e homens em louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém, irmãos. Nós, neste momento, ainda vamos continuar louvando o nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, após nós invocarmos a presença do nosso Deus aqui entre nós, nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu quero convidar você a abrir no segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura apenas do verso de número 25. Nós vamos fazer essa leitura e assim logo em seguida nós estaremos orando ao nosso Deus, pedindo assim o perdão pelos nossos pecados. Vamos ler. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 25. Somente o versículo 25. Ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze voltar a terra que lhe destes e a seus pais. Mais uma vez, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que lhe destes e a seus pais. Que Deus assim nos abençoe. Com mais uma porção da sua palavra lida nesses instantes, nós vamos orar ao nosso Deus neste momento e pedir assim o perdão pelos nossos pecados
e assim nós estaremos então partindo para o texto, para a leitura do texto, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus nesta noite. Vamos orar e assim nós estaremos então pedindo o perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus eterno Pai, Tu és todo-poderoso, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus perdoador, e a Ti nós recorremos, ó Pai, através de Jesus Cristo, o Teu Filho, que morreu ali na cruz para a remissão dos nossos pecados. Eu te peço, a Deus, que sabedores que somos pecadores, que constantemente entristecemos o Teu coração, e neste dia, Senhor, nós, durante este dia, fizemos algo que não foi do Teu agrado. Por isso nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, por omissão e por comissão, ó Deus querido. E Tu venhas purificar o nosso coração e a nossa mente, para que assim nós possamos prestar um culto a Ti, um culto com um coração puro, sincero, ó Deus, um culto onde o Senhor seja glorificado nesta noite. Em nome de Cristo que nós oramos e mais uma vez Te pedimos, ó Pai, o perdão e Te agradecemos, ó Senhor, porque através de Cristo, que tem advogado a nossa causa, nós temos sido perdoados e temos sido alcançados pelas Tuas misericórdias. E é no nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, o hino agora de número 157. Hino de número 157, do nosso cenário Novo Cântico. E logo após esse hino, nós estaremos fazendo a leitura do texto, onde servirá de base para a nossa mensagem. Por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz, do meu pecado me livrou na ensangrentada cruz. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu excelso amor. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confiar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador, e quando lá no céu chegar, louvá-lo é melhor. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Amém. Amém, irmãos. Neste momento eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no texto que nós vamos meditar nesta noite, que se encontra em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, versículo 23 apenas. Lucas 9, apenas o versículo 23 é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Apenas um versículo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 apenas.
Vamos lá, vamos ler? Lucas, capítulo 9, versículo 23 apenas. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, neste momento, pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para a exposição da Tua Palavra e que o Teu povo também esteja com o coração aberto e que o Teu Espírito venha dar entendimento ao Teu povo, iluminando a mente e o coração de cada um. Também o Teu servo que vos fala, o Senhor, ele carece de Ti, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo venha falar através dele. Em nome de Cristo é que oramos, mais uma vez pedindo perdão dos nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos, o que nós vamos ver aqui é o Evangelho segundo Jesus. E nós vamos ver também e aprender aqui, com o texto que nós acabamos de ler, algumas verdades sobre essas expressões do que significa negar-se a si mesmo, do que significa tomar a cruz, também da expressão que está dizendo aqui, como Jesus fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga. Nós vamos ver todas essas expressões e o que elas significam dentro desse contexto, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Não é? Nós vamos ver todas essas expressões, também ver essa expressão: se alguém quer vir após mim. O que se deve significar essa expressão aqui? Então, que Deus assim nos abençoe e nos ajude na entrega desta mensagem neste momento. Irmãos, o Evangelho segundo Jesus aqui é o que nós podemos ver. E a expressão negue-se a si mesmo e toma a sua cruz são expressões importantes para a nossa vida. Nós sabemos que esse é um ensino claro de Jesus, né, do nosso Salvador, e, porém, muitas pessoas com certeza têm dúvidas sobre o que significam essas expressões que nós acabamos de ler aqui. Né? O que significa negar-se a si mesmo? O que significa tomar cada um a cruz ou a sua cruz, conforme Jesus Cristo ensinou? E nesse texto nós iremos entender essa verdade ou essas verdades tão importantes que compõem a compreensão acerca do que de fato é ser um discípulo de Jesus. E nós vamos ver, irmãos, uma coisa importante: será também que o fato de nós andarmos ao lado de Cristo é importante, é significativo, tem algum valor para a nossa vida? Mas antes, é importante nós vermos que esse ensino que Jesus mostra aqui, ele é tão fundamental que ele transmite também mais de uma vez. Nós vemos em outras passagens como Mateus 10:38, 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23, que foi o texto aqui que nós lemos, daqui confere com Lucas 14, verso 27, e também João 12, verso 26. Mas aqui nós vamos usar o texto do Evangelho segundo Lucas, o capítulo 9, versículo 23. Só que tem um detalhe, irmãos: as outras referências também podem ser utilizadas.
Então vamos lá. O que significa essa expressão negue-se a si mesmo? Como vimos anteriormente, esse ensino ele foi transmitido por Jesus em diferentes ocasiões. Porém, a lição é exatamente a mesma. Ela não muda. Ela só foi transmitida em outros lugares, em outros contextos, mas o ensino é o mesmo. A lição é a mesma. E o que todas as passagens elas têm em comum, além do mesmo significado, é o ensino sobre o custo do discipulado. E esse ensino ele é tão importante que em Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23, nós somos informados que Jesus ele se dirigiu à multidão, né? Ou seja, não apenas aos seus 12 apóstolos, mas a todos. E nessa passagem que nós podemos ver aqui, que nós acabamos de ler, e na passagem correlata em Lucas 14, 27, o mesmo acontece. Então logo nós podemos entender que essa é uma questão aqui de vida ou morte. Perceba que antes da sentença negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão vir após mim. Veja só, Jesus diz lá, dizia a todos, se alguém quer vir após mim. E essa expressão, o que será que ela significa? Ir após Cristo? Não, essa expressão significa unir-se a Ele. Dizia a todos, se alguém quer unir-se a mim, vamos dizer em outras palavras, né? E Jesus ele utilizou como base o fato de que frequentemente ele era seguido por multidões. Mas irmãos, andar literalmente atrás dele não significa ser o seu seguidor. Nós vemos qual o exemplo disso? De Judas. Judas, ele andou ao lado de Jesus o tempo todo, digamos assim, né? Onde Jesus estava, Judas estava, né? E também nós podemos ver que os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eles tiveram uma relação mais íntima com o Senhor Jesus, ao contrário daqueles que nós vemos em Lucas capítulo 10, onde nós vemos ali o envio dos 70, né, que foram de 2 a 2 para anunciar, e nós vemos então que esses 12 tiveram um relacionamento mais íntimo. Mas nós sabemos e conhecemos a história de Judas, nós conhecemos muito bem o que aconteceu. Então nós vamos pensar que andar literalmente atrás de Jesus, meus amados, infelizmente não significa ser o seu seguidor ou o seu discípulo. Então Jesus ensinou o que realmente faz sentido. Jesus ele ensinou aqui o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a ele. E essa pessoa então precisa negar-se a si mesmo. E a condição aqui que Jesus coloca de negar-se a si mesmo inclui muita coisa mesmo, mas eu quero citar aqui apenas algumas. Que negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza decaída, ou seja, o velho eu, né? que tenta nos desviar muitas vezes para as concupiscências das obras da carne. Negar-se a si mesmo também é renunciar toda a confiança em sua própria natureza,
religiosidade, capacidade, obras, e entender que a salvação depende única e exclusivamente de Deus, e que os méritos pertencem única e exclusivamente a Cristo. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. E nisso, meus amados, que consiste o princípio, digamos assim, de que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele o ama. Ele ama Cristo mais do que seus familiares e do que a sua própria vida, a ponto de estar disposto a perdê-la por causa desse amor e pelo compromisso com o Evangelho. E nós vemos isso lá em Mateus 16, 25, nós vemos em Marcos 8, 35, e nós vemos em Lucas 9, 24 e 14, 26. Então a importância do negar-se a si mesmo pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde Jesus ele conta a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Vemos aqui também, então, meus amados irmãos, que nesse capítulo, Jesus ele utilizou por 3 vezes a expressão: não pode ser meu discípulo. Em Lucas 14, 26, Lucas 14, 26, versículo 26, versículo 27 e o versículo 33. Primeiramente, no versículo 26, onde a sentença aparece pela primeira vez aqui no capítulo, Jesus se voltou para a multidão e ensinou que seus verdadeiros discípulos, ou seus verdadeiros seguidores, o amam acima de tudo e dão suas vidas por ele. No versículo 27 do capítulo 14, nós estamos falando agora, onde a sentença ela se repete pela segunda vez, Jesus ensinou que seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho. E finalmente, aqui nós vemos, irmãos, que no verso 33, Jesus ele conclui esse ensino falando que para segui-lo, os seus discípulos precisam renunciar tudo que possuem. Isto no sentido de demonstrar uma lealdade incondicional, uma completa negação de si mesmo. De fato, meus amados irmãos, se você ama mais a Cristo e o seu Evangelho do que pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e sua própria vida, de modo que esse amor, né, esse amor o leva digamos assim, a sofrer o que for preciso para que o reino de Deus e a sua justiça sejam proclamados, naturalmente, o que existirá é uma total renúncia, é uma total negação de que o que você é ou possui. Você estará negando a si mesmo, você estará renunciando todas as coisas por amor a Cristo. E sobre isso, o apóstolo Paulo ele fala algo interessante no capítulo 3, versículo 7 de Filipenses, e ele explica de uma forma perfeita o que significa negar-se a si mesmo, ao dizer que as coisas que para mim eram lucro, agora as considero como perda por amor
a Cristo. Ou seja, ele considera tudo como refúgio, como lixo, né? Ele diz lá que ele para conhecer a Cristo, ele está disposto a negar tudo, a negar a sua posição, a negar quem ele é, o que ele faz, o prestígio que ele tem, né? Se for para ter mais de Cristo, então ele está disposto a fazer isso. Isso é negar-se, irmãos. Isso é perder a sua vida, aquela antiga vida, estar na nova vida por amor a Cristo. E agora, o que eu quero mostrar aqui é o que significa a expressão tome a sua cruz. Qual o significado? Então, nós vimos primeiramente o significado da expressão negar-se a si mesmo. Agora, eu quero mostrar para você o significado da expressão tome a sua cruz. Então, o significado dessa expressão, ele está intimamente ligado ao negue-se a si mesmo. Não é? Então, primeiro, o que a pessoa faz? Ela vai após Cristo. Primeiro, ela se une a Cristo. Não é? E para que ela se una a Cristo, o que ela vai fazer? Ela vai se negar. E depois, né, dia a dia, ela vai tomar a sua cruz e ela vai seguir a Cristo. Então, uma coisa está ligada à outra. Não tem como negar-se a si mesmo e não tomar a cruz. Não tem como tomar a cruz e não negar-se a si mesmo. Então, em primeiro lugar, o que Jesus mostra aqui para nós, nesse ensino, é que é preciso negar-se a si mesmo. E em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a cruz. E a figura usada aqui, ela é muito interessante. A figura usada nessa expressão por Jesus é de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução, não é? Para o lugar onde a pena seria aplicada. Então, esse era um costume daquela época. Naquela época, as pessoas, principalmente os ladrões, eles eram crucificados. Então, quando uma pessoa estava por ser crucificada, já sabia qual era o crime dela. Já sabia que ela era um ladrão. E nós lembramos do episódio de Cristo, quando Cristo ele foi crucificado entre dois ladrões. Né? E nós vemos que podemos ver também nessa questão o próprio Senhor Jesus a caminho do Calvário, conforme João 19, versículo 17. No entanto, meus amados, há uma diferença aqui muito grande mesmo, certo? Por quê? Primeiro, o discípulo de Jesus, quando ele é condenado, né, ele faz, ou melhor dizendo, quando não é discípulo de Jesus, ele faz isso de uma forma forçada, né, forçadamente. E se tivesse uma única oportunidade, ele fugiria, ele correria para o mais longe que ele pudesse, né? Enquanto que o seguidor, certo? O seguidor de Cristo, ele faz isso voluntariamente. O discípulo verdadeiro, que nós podemos ver aqui, meus irmãos, ele não deseja fugir, ele não deseja correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Então, tomar, meus amados irmãos, a cruz, né, significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Foi o mesmo caso que aconteceu com Cristo, né? Cristo passou por aflição, por dor, por vergonha, perseguição, né? Mas por amor à igreja, né?
e nós fazemos isso por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Mas eu queria também ir um pouco adiante, um pouco além. Eu queria mostrar para você também alguns erros sobre o significado de tomar a cruz. Aqui nós vemos que às vezes as pessoas aplicam, digamos assim, essa expressão de um modo muito genérico, atribuindo a qualquer tipo de aflição, né? Qualquer coisa comum que acometa, né, a sua vida, as pessoas ao longo da vida. Porém, esse não é o sentido correto aqui, meus amados. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, acabam cometendo, digamos assim, um outro tipo de erro. Ao enaltecerem, digamos assim, de maneira tal a sua cruz pessoal, que acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. E nenhuma cruz, irmãos, foi mais pesada, nenhuma outra cruz foi mais dolorosa, nenhuma outra cruz foi mais vergonhosa do que a própria cruz de Cristo. Portanto, nós nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Cristo carregou. Porque isso resultaria no quê? Isso resultaria aqui num falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais um entre muitos. A agonia do Senhor Jesus, ela foi singular, não é? A agonia de Jesus ela foi singular e ela representa e representou o valor infinito de seu sacrifício. Por quê? Porque ela expressou o inimaginável castigo exigido pela justiça de Deus. Quando Jesus carregou a nossa desgraça e se tornou maldito pelos nossos pecados. Portanto, a cruz que nós carregamos não chega nem perto da cruz dele. Ou seja, por outro lado, o levar a cruz para nós não traz o significado de condenação, como trouxe para Cristo. Não traz o significado de castigo, como trouxe para Cristo. Ao contrário, representa o grande privilégio de levar o seu vitupério, conforme Hebreus 13:13, participando das aflições de Jesus com grande alegria, satisfação e inteira submissão. Assim, meus amados, nós tomamos a nossa cruz como se quando nós seguimos o nosso Senhor por onde quer que Ele vá. Não nos importamos com as condições. Nós não nos importamos com isso. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele não se importa com as condições. Antes, o que ele faz? Olha só, antes, confiando plenamente em seu sangue remidor, refletindo sua mente e proclamando sua obra. E a gente pode ver isso em João capítulo 13, versículo 15. Em 2 Coríntios 9, versos 8 e 9. E também podemos ver lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Meus amados, veja que se nós formos comparar, né, com a cruz de Cristo, né, e a nossa cruz, será que é tão penoso? Será que é tão pesaroso? E ainda nós podemos ver lá em Mateus capítulo 10, verso 38 e Lucas 14, 27, nós encontramos
um paralelo negativo dos textos registrados em Mateus 16, 24, porque lá em Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23, nós também vemos. Então, nos dois primeiros, nós lemos o quê? Quem não toma a sua cruz. Certo? É isso que nós vemos. Nos dois primeiros, nós lemos: quem não toma a sua cruz, e qualquer que não levar a sua cruz, enquanto que nos três últimos lemos basicamente: tome a sua cruz. O significado, meus amados irmãos, é o mesmo. Porém, quando a sentença aparece em uma forma negativa, fica enfatizado de forma ainda mais clara o que sucede com aqueles que falham em carregar a sua cruz. Olha, meus amados irmãos, em Mateus 10, 38 diz Jesus: não é digno de mim. Você já imaginou essa expressão? Você já imaginou o Senhor Jesus vindo a mim, vindo a você, e diz: olha, você não quis carregar a sua cruz. Você achou que a cruz que você precisa carregar, como ele diz aqui, ó, dia a dia. Não é hoje e amanhã, se der, eu vou. Não, mas a expressão do texto aqui é dia a dia. Tomar a cruz. E ele falou: você não fez isso. Então eu sinto muito, mas você não é digno de mim. Ou, em Lucas 14, 27, diz o quê? Presta atenção. Não pode ser meu discípulo. Então, imediatamente após Jesus ele transmitir esse ensino, ele também esclarece o que significa não ser digno dele, ou não ser contado como um de seus discípulos. Este aqui, achando ter salvado a sua vida, perdê-la-á. Mas o que nega-se a si mesmo, aquele que toma a sua cruz, recebe a promessa de um maravilhoso galardão. Aí veja o que diz em Mateus 10, 39. Quem perde a sua vida por mim, né? Ou melhor dizendo, quem perde a sua vida por amor de mim, a achará. E nas demais passagens que nós já lemos também. Então, outra coisa interessante é o detalhe do texto de Lucas 9, 23, que traz a expressão: tome cada dia a sua cruz. E aqui nós temos claramente a implicação de que a cruz pessoal não pode ser repartida, não pode ser dividida, ela é sua e não do próximo, e carregá-la deve ser a sua tarefa diária. E o que fazer após o negar-se a si mesmo e o tomar a sua cruz? Veja só, após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, resta o siga-me. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23. Meus amados, seguir a Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele, obedecendo a ele, né? A sua vontade, em plena gratidão, em plena alegria, né? Pela salvação nele recebida. Existe um livro, não sei se você já leu, e também existe o filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, a partir desse momento, você sente o desejo de andar nos passos de Jesus, de fazer o mesmo que Jesus fazia. É lógico que quando Jesus fala lá que farão obras maiores, não com o poder de Cristo, mas a ideia ali é que Jesus ele teve apenas 3 anos
de ministério, digamos assim. Não é o que a Bíblia mostra. Mas, quando ele diz farão obras maiores, é que a palavra dele será mais difundida, será mais entregue, será mais falada, será mais pregada, mais milagres acontecerão, mais pessoas se converterão. Correto? Então é isso que acontece com a sua vida. Ou seja, em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que, naturalmente, após você se negar a si mesmo, tomar a sua cruz, resta então segui-lo, né? Sujeitando-se aos seus mandamentos. Na verdade, a frase aqui, ela negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, significa nitidamente, veja só, que está descrevendo a verdadeira conversão que é sucedida por uma santificação que perdura por toda a vida. É isso, meus irmãos, que o texto aqui está dizendo. Então, como alguém pode negar-se a si mesmo? Como alguém pode tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Bom, meus amados, a resposta para essa pergunta, ela é aterrorizante. Por quê? Porque ao homem é impossível, por suas próprias forças, negar-se a si mesmo. É impossível, por suas próprias forças, tomar a sua cruz. É impossível, por suas próprias forças, seguir a Cristo. Então, essa é a maravilha, ou a maravilhosa parte, porque diante da nossa miséria, nós podemos compreender que a graça de Deus nos alcançou. E nós só vamos, meus amados, negar, tomar, seguir ou ir após Cristo através tão somente da graça de Deus que nos alcançou. E através do novo nascimento, pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações, é que nós somos capacitados a fazer o que de nenhum outro modo poderíamos fazer, conforme João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é conversão. Isso é uma outra forma de viver. Porque o verdadeiro seguidor de Jesus, ele foi feito, então, nova criatura. Não é? E o Espírito Santo não abandona a sua própria sorte. Se da nossa própria natureza apenas provém do quê? Obras da carne. E do Espírito provém o quê? O fruto que é gerado em nós, capacitando-nos a viver uma vida de total entrega ao Senhor. Portanto, ao verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Apocalipse 6, versículo 9 e capítulo 12, versículo 11. Sempre nós devemos nos lembrar o mesmo que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, né, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, também disse: qualquer que não tomar a sua cruz e viver após mim, não pode ser meu discípulo. Em Cristo, queridos, certamente nós podemos descansar, mas isso não é o mesmo que ficarmos ansiosos. Somos, meus amados irmãos, herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, e com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados, conforme Romanos
8, verso 17. Concluindo, meus amados irmãos, ele carregou sobre si a nossa maldição, conforme o autor aos Hebreus diz, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só a diferença da cruz, mais uma diferença importante, meus amados irmãos. Jesus, quando ele carregou a sua cruz, ele estava para ser amaldiçoado, abandonado até pelo próprio Pai, até pelo próprio Deus. Mas a nossa cruz, a cruz que nós precisamos carregar dia a dia, é bênção para nós. E ele carregou a nossa maldição. E seu amor nos constrange, ou deve nos constranger, tem que nos constranger de tal maneira que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo é a maior satisfação que nós podemos ter. Que Deus, meus amados irmãos, nos abençoe. Que Deus, meus amados irmãos, continue tendo misericórdia pela nossa vida. Que o nosso Deus continue sendo misericordioso. Que nós possamos servi-lo, como eu tenho dito, como tenho sempre repetido essa expressão. Que através do que nós aprendemos hoje, que nós possamos, meus amados irmãos, servir ao nosso Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre você todas as bênçãos e que você continue a segui-lo, que você agradeça a Deus pelo privilégio que você está tendo de carregar a sua cruz. Se você carrega a sua cruz hoje, se você está tendo que carregar a sua cruz hoje, é porque Cristo carregou a cruz da maldição, a cruz do abandono, a cruz que levou os seus pecados, a cruz que ele foi crucificado em teu lugar. Portanto, louvado seja o nosso Deus. Agradeçamos a Ele todos os dias e que, independente da cruz que nós tenhamos que carregar todos os dias, que nós olhemos para isso como bênção, como privilégio que muitos ainda não têm. Que Deus vos abençoe e que você se alegre nas misericórdias do Senhor. Que você, que a sua família, que todos estejam sempre desejosos de carregar essa cruz, de tomar essa cruz sobre você. Mas não a cruz de Cristo. Não. Que aquela lá foi só dele. Que aquela lá, não esqueçamos, que foi para a remissão dos nossos pecados, mas para a cruz que nós temos que carregar. As nossas aflições, as nossas dores. Irmãos, não chegam nem perto daquilo que Cristo passou por nós. Lá, com aquela cruz maldita, mas que mesmo assim nos trouxe bênção, nos trouxe a salvação, nos trouxe a vida eterna e a certeza que um dia, quando Cristo voltar, por causa daquela cruz, principalmente por causa daquela cruz, quando Ele voltar, nós iremos morar com Ele na glória. Que Deus vos abençoe e que a mão de Deus esteja sobre você. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, meu Deus. Agradecer por essa bênção tão maravilhosa, que é pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor foi bondoso e misericordioso conosco, onde a única coisa que nós merecíamos era a condenação, era o inferno, Senhor. Mas aprove a Ti, através das Tuas muitas misericórdias, através de Ti, ó Deus, um ser infinito, infinito em bondade, infinito em justiça, infinito em amor. Aprove a Ti entregar o Seu Filho, pendurar o Seu Filho ali no madeiro, para que nós hoje
pudéssemos, ó Deus, tomar a nossa cruz, pudéssemos negar a nós mesmos e pudéssemos segui-lo para onde o Senhor estiver. Como a tua palavra mesmo diz, que o Senhor Jesus, neste momento, está preparando lugares para que onde Ele esteja, nós, os teus filhos, estejamos também. Muito obrigado, ó Deus, por tão maravilhosa graça que o Senhor demonstrou a nós através de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações e os ensinos do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém, meus amados. Fiquem na paz de Deus e que o Senhor Deus resplandeça o seu rosto sobre você e sobre toda a vossa família. Deus nos abençoe.